Nós temos hoje uma sessão especial. Nós vamos ter aqui uma palestra do nosso Henrique Tavares, o nosso associado de hoje, que vai nos brindar com a sua palestra. Muito obrigado, companheiro Mota, presidente em exercício, Vivian, obrigado por disponibilizar esse espaço para que a gente possa apresentar brevemente como que foi esse nosso segundo RILA, que coroou as atividades do nosso clube neste ano de 2022, e eu inicio dizendo que o quão rico é o trabalho realizado pelo nosso clube, Rotary Clube Brasília 5 de dezembro, fazendo aquilo que o Mota acabou de dizer para a gente há 5 minutos atrás. O nosso papel de servir a sociedade e contribuir para que ela possa vir a ser uma comunidade cada vez melhor. E esse RILA, ele veio também nessa perspectiva de possibilitar transformações de vidas, em especial de jovens que vivem, em sua grande maioria, em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, e que o nosso clube acolheu esse grupo na perspectiva de promover melhorias, né, ou de contribuir para melhorias na vida dessas pessoas nessa comunidade, uma no primeiro semestre e outra nesse segundo semestre, dia 19 de novembro, e eu vim aqui representando toda a equipe que trabalhou para que isso tudo acontecesse, para trazer informações aos nossos convidados e aos membros do nosso clube. Então, o tema que a gente escolheu para o desenvolvimento foi carreiras e sonhos. Para isso, nós tivemos uma coordenação geral que foi feita pela gestora do projeto, a nossa vice-presidente e presidente em exercício, Vivian Delácio, o nosso presidente, Chico Schlabitz, e eu. Nós optamos por esse formato tendo em vista os aprendizados que tivemos a partir do primeiro desenvolvido no semestre anterior, em que percebemos que haveria necessidade de termos pessoas que estivessem trabalhando atentamente nas diversas atividades que seriam necessárias para o sucesso desse evento. Então, como que se deu esse programa? Então, o projeto, ele veio sendo construído desde do ano anterior, em que foi pensado onde que seria desenvolvido o RILA neste ano de 2022. E a opção, à época, foi uma comunidade que tivesse essa necessidade desse olhar por meio de projetos sociais em que a juventude pudesse participar de ações do tipo. Obviamente, comunidades mais abastadas, com poder socioeconômico maior, também é interessante, sim, mas um olhar para uma população socioeconômico desfavorável foi avaliada como positivo por este clube, e aí foi feita a escolha do colégio, o Centro de Ensino Fundamental 1 da Vila Planalto, onde se tem, em sua grande maioria, esse público que, por vezes, não são alcançados projetos do tipo. E o tema desse RILA, ele veio sendo construído desde o ano passado também. Ele veio sendo pensado de forma que pudesse trazer à tona sonhos desses jovens e, a partir das nossas experiências enquanto formadores de lideranças, pudessem, de alguma forma, contribuir para que esse jovem pudesse não apenas sonhar, mas vir a possibilidade de perspectivas de futuro. E aí nós tivemos a participação de hilarianos da faixa etária em média, de 13, 14 e 15 anos, e que, por serem
jovens iniciantes nesse processo pudessem, desde pronto, vir possibilidades e meios que pudessem contribuir para que eles pudessem trilhar projetos de vidas mais assertivos. Para isso, nós contamos, e aí não poderíamos deixar de citar, por favor, Vivian, a participação brilhante de mulheres incríveis e que, na construção do programa, foram fundamentais. E aí eu posso citar aí a nossa querida companheira a Val, que mesmo à distância, não foi distante. Ela se fez presente de forma significativa na construção desse programa, trazendo seus feedbacks, trazendo as suas ideias para que a gente pudesse consolidar esse projeto. Da mesma forma, tivemos a participação de uma rotariana do Acre e que está em Brasília neste momento, a nossa querida Brenda, e que nos apresentou uma metodologia japonesa que casou perfeitamente ao projeto desenvolvido. Também a nossa querida Juliana, que trouxe ideias de dinâmicas que pudessem aliar a teoria e a prática, e o olhar muito apurado e sempre preciso da nossa querida rotariana Mercedes, que nos brindou com as suas sugestões, seus apontamentos ao longo das reuniões sistemáticas que foram construídas ao longo desses últimos 3 meses. Nesse projeto, especificamente, nós dividimos em subcomissões, que foram 4 especificamente. Uma de estratégia pedagógica, outra de comunicação, outra de articulação institucional e captação de recursos, e a de execução. A gente construiu essas subcomissões pensando na divisão de tarefas e de responsabilidades, e para que pudéssemos também termos um acompanhamento mais apurado de todas as etapas, sendo feitas aí pela coordenação geral, liderada pela gestora de projetos, a Vivian. Outro ponto importante que vale destacar é a relevância que se tem de termos voluntários para projetos do tipo. Para isso, nós contamos com a presença, por exemplo, do professor da Secretaria de Educação e mestre e especialista em desenvolvimentos de educação emocional, o Marcelo Alvarenga. Nós tivemos a presença de um renomado cineasta brasileiro, o Fauston da Silva, que ele é um dos brasileiros mais premiados internacionalmente na área do cinema. A Julie também, que desenvolveu a dinâmica juntamente com a Juliana. Nós tivemos também a presença da Giza, da Fernanda, que contribuíram veementemente com todo o decorrer do projeto, a fotógrafa Simone Borges, que nos brindou com as imagens, né, se fazendo presente, fazendo as imagens do nosso projeto, e isso consolidou e fortaleceu ainda mais o projeto que nós vimos desenvolvendo ao longo desse período. Então, a missão desse nosso projeto foi de oportunizar o desenvolvimento desses jovens participantes por meio de conhecimentos, habilidades e atitudes que pudessem contribuir ao repensar dessas pessoas sobre o seu futuro, sobre perspectivas e projetos de futuro, trabalhando tanto as emoções quanto a autoconfiança e também aspectos de liderança, que é uma das funções do RILA. Para isso, como que se deu o nosso projeto? Nós entendemos que uma atração cultural local poderia já provocar esses estudantes, esses participantes do RILA no evento, e isso foi confirmado com a apresentação desse grupo de capoeira lá da Vila Planalto, e que casou, inclusive no discurso deles, sobre o papel
da liderança desses jovens. E foi uma apresentação linda e já acabou favorecendo com que eles entrassem no clima do projeto. Em seguida, nós tivemos uma palestra coordenada por mim sobre o tema Querido Eu, o que posso fazer para alcançar os meus objetivos de vida? E aí, nessa palestra, eu trouxe muito mais inquietações e provocações sobre o que é sonhar e como a importância do sonho para o desenvolvimento de projetos de vida, que casou de forma singular com a dinâmica desenvolvida em seguida pela Juliana e pela Julie, que elas trouxeram essa perspectiva da importância do que desejamos para nossas vidas, aliando sonhos com realidades. E essa dinâmica foi muito bonita de se ver, porque elas conseguiram fazer com que esses jovens colocassem no papel alguns de seus sonhos e, numa viagem que eles fizeram, fictícia, no ambiente, eles foram fazendo escolhas e priorizando esses sonhos, mostrando a importância de a gente dar prioridades às nossas vidas e também as escolhas que, por vezes, temos de fazer ao longo dela. E foi bem bacana de ver a construção disso ao longo do processo. Em seguida, nós fizemos uma pausa para o almoço, né? Pela manhã a gente também ofereceu café da manhã para eles, para que no período da tarde a gente iniciasse a palestra com o cineasta Fauston da Silva, que trabalhou juventude, carreiras e sonhos, principalmente na perspectiva da trajetória do herói. E o Fauston, ele fez isso de uma forma com muita maestria, em que ele foi fazendo uma analogia entre a vida do herói e dos diversos heróis que nós temos no cinema, com a vida do estudante e a nossa vida do modo geral, mostrando desde a etapa da negação que o herói tem e que a gente também faz nas nossas vidas, até a conquista da vitória, né? Mostrando que para a gente conquistar aquilo que a gente almeja, a gente precisa identificar qual é o ponto que precisa ser alcançado e acertá-lo. Da mesma forma que um herói faz, né? Ele foi mostrando, por exemplo, para matar um dragão, é necessário entender que existe um ponto específico ali entre o coração e a cabeça daquele dragão, para, com uma flecha certa, acertar o alvo. E aí foi bem bacana essa analogia feita. Em seguida, nós tivemos uma dinâmica em que nós levamos a imersão para a visualização guiada para o futuro, coordenada pelo professor Marcelo, em que esses jovens puderam, por meio de uma dinâmica de yoga, vir uma perspectiva de futuro daqui a 5 anos, para que eles pudessem, em seguida, desenvolver esse trabalho, colocando isso no papel. Foi uma dinâmica muito interessante, porque ele acalmou todas as pessoas que participaram dessa imersão, inclusive desses jovens. Lembrando que a gente está trabalhando com adolescentes e que o movimento, né, as inquietações, elas são muito presentes dessas pessoas. Então, nós percebemos a importância dessa imersão guiada, porque acalmou aqueles jovens naquela tarde, e aí eles puderam dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho, que veio sendo coroada com a nossa querida Brenda, em que ela trouxe uma ferramenta japonesa chamada Ikigai, que significa razão para viver. Nessa dinâmica, os jovens, eles são coordenados pela Brenda, eles foram apontando questões importantes identificadas por eles em vários pontos da vida, nos sonhos, na vida pessoal, na vida educacional e profissional, na família, e eles foram, a partir do que foi também trazido lá na imersão guiada, colocando isso no papel para que eles pudessem visualizar questões que eles consideram importantes para a vida
e formas de que eles pudessem aí priorizar ou verificar a importância disso para si e que trazem quês de alegrias, de felicidades em suas vidas. Em seguida, nós tivemos um momento de certificação com eles para poder coroar esse momento e desenvolvendo, finalizando, melhor dizendo, esse projeto que a gente trouxe pelo nosso clube, mostrando o respeito, a importância da colaboração, coroando aquilo que o Rotary traz e o nosso clube trouxe por meio desse nosso projeto, né, que é fazer tudo com paixão, com criatividade, com inovação e sustentabilidade. Mas eu não poderia deixar de também listar a importância dos patrocínios que nós tivemos para que tudo isso pudesse acontecer. Então, a gente teve a participação aí de várias empresas, a UPS Faculdades Integradas, a Teto Empreendimentos Imobiliários, Estúdio M Cabelo e Maquiagem, IC Doctor, Clinipark Estacionamento Rotativo, e que fizeram com que o nosso sonho de fazer um RILA de sucesso fosse transformado em realidade. E esse, por favor, Vivian, e esse é o espírito do nosso clube de Brasília, 5 de dezembro. Não apenas sonhar, mas transformar em realidade sonhos. Então, agradeço a oportunidade de trazer aqui, ser o porta-voz dessa equipe de trabalho que foi desenvolvida e que eu não poderia também deixar de falar da importância do nosso querido Mota no nosso evento, que brilhantemente conduziu todo ele, inclusive, após o nosso intervalo do almoço, trazer uma poesia linda e não só declamando-a, mas explicando ponto a ponto para os nossos jovens, para que pudesse alcançar ao entendimento deles. Então, Mota, fica aqui o meu sincero agradecimento em nome da nossa equipe e devolvo a palavra a você. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado pela sua gentileza dessa menção. Alguém deseja fazer alguma intervenção aí? Posso falar, ô Mota? Então, a palavra está com o governador Nilton Amaral. Olha, Henrique, eu brinquei, falei muita coisa antes da reunião com a Vivian. Que espetáculo. Eu disse a ela que esperava aprender muito com vocês. Aprender muito com vocês. Eu fui governador há 20 anos atrás e fizemos no nosso período 2 highlights com todo o poder da governadoria, patrocinando isso, patrocinando aquilo, e patrocinadores também, e sempre highlights para vocês, highlights para nós, em fazendas fora do Rio de Janeiro, e indo na sexta-feira e voltando no domingo à tarde. A única coisa que eu posso dizer a você que o nosso era um pouco diferente é que nós usávamos, Henrique, muitos jovens interactianos e rotaractianos. Por que nós usávamos, inclusive, palestrando? Porque era sexta, nós chegávamos na sexta-tarde. Tinha sexta à noite, tinha uma programação muito boa na sexta-feira à noite, o sábado todo de trabalho, o domingo de manhã todo de trabalho. Então, nós tínhamos condições de usar muita gente. E palestras também muito importantes, como a que vocês mostraram. Olha, eu só posso dizer para vocês o seguinte, para mim continuar falando sobre os highlights que nós fizemos, eu vou demorar muito. Então, o que eu quero informar é que, Mota, eu tenho que agradecer a Vivian, ao Henrique e os demais que participaram na organização, como você e tudo, que vocês são realmente exímios organizadores de eventos que enchem os nossos olhos e a nossa esperança
para dias melhores. Maravilha. Parabéns ao 5 de dezembro. Obrigado, governador Newton. O Henrique fez menção aí do poema que eu declamei lá. Eu declamei o Navios Negreiros porque, por coincidência, o RILA foi realizado no dia 19 de dezembro, dia da bandeira. Exato. Então, eu tinha uma bandeira ali do meu lado, que eu pude pegá-la e mostrar ao pessoal, e aproveitei para declamar alguns trechos desse poema, que é muito longo, e ele me encanta muito, porque ao longo de todo o meu magistério de direito, quando eu chegava, eu ia falar sobre liberdade, um dos artigos principais da Constituição, eu declamava ele um pouquinho, um trecho, e explicava para eles. É um projeto muito importante, principalmente tendo em vista que esses adolescentes muitas vezes não têm sonhos, né? Então, por isso que a gente insistiu nessa temática e trazendo também estímulos, provocações, trazendo ferramentas, trazendo, enfim, um espaço para reflexão e para diálogo, para que eles possam acreditar que sonhar é possível, né? E que eles, ao final do 9º ano, com 13, 14 anos, não desistam de continuar estudando e não desistam de perseguir seus sonhos, né? Então, fica essa mensagem e o meu agradecimento a todas essas pessoas, em especial aos nossos patrocinadores, né? Então, como bem o Henrique mencionou, e eu vou só corroborar e reforçar esse agradecimento, que é a Clinipark, em nome da senhora Mariane, que contribuiu, né, gentilmente com o nosso RILA, a IC Doctor, né, que é nominalmente a minha xará, a senhora Vivian, a Teto Empreendimentos Imobiliários, com a senhora Carla, e o Estúdio M Cabelo Maquiagem, com Mariane, que também nos apoiou com esse projeto. Passo também aqui para deixar o certificado ao Henrique, por trazer essa palestra para nós sobre o RILA, realizado no dia 24. Eu declaro encerrada a reunião de hoje.